Ontem, o relator da Lava Jato no STF, o ministro Fachin, tirou o sigilo da delação da JBS e liberou o áudio do presidente Michel Temer gravado por um dos donos do grupo, o Joesley Batista. Em um dos trechos, o empresário relata a Temer a estratégia usada para obstruir a justiça e cooptar juízes e procuradores. A produção separou um trechinho dessa gravação. Coloca aí, Wilson, por favor. Aqui eu dei conta de um lado do juiz, dá uma segurada, do outro lado do juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar uma dor dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu tô para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Esse é um trecho que foi gravado ontem, Vera? Agora tem um trechinho do que foi disponibilizado hoje, falando da mesada. O trecho que causou maior impacto ao governo Temer foi o que Joesley Batista da JBS falou sobre a relação com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Antes dos áudios serem divulgados, a notícia era que Joesley havia contado a Temer sobre o pagamento de uma mesada ao ex-deputado. Temos um trecho da delação, coloca aí. O esquema PMDB da Câmara é composto pelo presidente Michel, Eduardo, enfim, alguns outros membros. Eu fui lá dizer que, olha, o Eduardo está preso, o Lúcio está preso, e a gente paga lá uma mensalidade para o Lúcio, até hoje, e... Paga apenas para o Lúcio ou paga também para o Eduardo? Não, para o Lúcio é uma mensalidade, para o Eduardo foi um montante. A gente, depois que ele foi preso, a gente pagou 5 milhões de um saldo de dívida que ele tinha créditos, supostos créditos, por ilícitos lá de propina. Eu fui lá falar com o presidente exatamente isso, que tinha acabado o saldo do Eduardo, que eu tinha pago tudo, estava tudo em dia, mas tinha acabado. Por outro lado, que eu seguia pagando o Lúcio R$400 mil por mês, e eu queria informar isso a ele e saber a opinião dele, Foi onde, de pronto, ele me disse que era importante continuar isso, e enfim... Vera, ficou um pouquinho confuso que a gente trouxe primeiro o trecho a gravação que o Joesley fez lá com o Temer, e aí o trecho da delação que foi liberada hoje. Eu começo com você esse tema e, claro, ele está falando aí da distribuição do dinheiro, no caso do Cunha, que ele relatou ao presidente Michel Temer isso, que é parte da gravação que a gente ouviu há pouco. Vai lá. Então vamos retomar a partir do que eu falei no Jornal da Manhã, tá? No Jornal da Manhã a gente tinha apenas os áudios disponibilizados ontem da conversa com o Temer. Um áudio que é ruim, a qualidade dele é muito ruim, tem vários trechos inaudíveis, e não constava o que foi a manchete do jornal O Globo no primeiro dia da crise, o que foi divulgado, que é: Temer dá aval a pagamento de mesada para Cunha. Não existe isso porque o Joesley diz: eu estou me dando bem com ele, ou estou bem com ele, e o Temer diz: tem que manter isso aí. Então, era esta a minha crítica, autocrítica até, que a gente fez toda a repercussão em cima de uma conversa que não era exatamente o que se esperava. Neste vídeo, que é um momento posterior, portanto, o momento em que o Joesley já está fazendo delação premiada e que ele relata aquela conversa de 7 de março que ele gravou, na época ainda sem fazer parte da delação, e que ele ofereceu para pedir uma delação, ele diz: e na conversa eu digo para ele que eu estou pagando mensalmente, que eu estou pagando a família, e ele já sabia, e ele disse que precisava manter. Este é o resumo da ópera que ele faz, e que não é possível de auferir com toda esta precisão e com todo este grau de detalhe na conversa que ele tem com o Temer. Tem as duas coisas. Até o governo andou divulgando por aí, Patrick, uma versão pocket e editada. A gente falar sobre isso antes de passar para a nossa da minha intervenção de hoje de manhã no Jornal da Manhã. A minha intervenção teve longos 10 minutos. Cansei o ouvinte falando sobre isso, mas porque eu achava que tinha que pontuar várias coisas. Tem uma versão aí governista de 3 minutos que só aparece eu dizendo que não dá para dizer no áudio que o Temer... Inicialmente a gente achava que o Temer tinha dito, e isso eu mantenho e sustento. Porém, eu disse também de manhã e continuo dizendo agora que o presidente comete uma série de crimes. A gente vai discutir isso ao longo do dia aqui. Só para dizer que esse vídeo aí do Joesley relatando a conversa não condiz exatamente com o teor da conversa, tá? Vai você, Andreasa. Vamos lá. Queria parabenizar a Vera por essa intervenção no Jornal Nacional. No Jornal Nacional, olha aí, Vera. No Jornal da Manhã. Eu já
eu já parabenizei pessoalmente. Brilhante, é isso mesmo. Vamos lá. O Joesley Batista, no que se refere especificamente a esta passagem com o Eduardo Cunha, mentiu na delação premiada. Ele não tem como comprovar, com base naquele áudio que ele gravou premeditadamente, né? Essa é outra questão importante. Havia ou não havia autorização da Justiça para ele fazer aquela gravação do presidente da República? Essa é uma questão importante. O Fachin disse que a gravação é legal. Isso significa que ele a aceita como legal ou que havia autorização para que aquilo fosse feito? É bizarro que alguém grave o presidente da República nesses termos. Mas voltando à questão. A delação do Joesley não se sustenta com base naquela gravação. Aquilo que ele entregou na sua delação premiada ao Ministério Público não é consistente com a gravação que ele fez com o Temer. Isso é importante deixar muito, muito claro. Como disse a Vera, há na gravação momentos gravíssimos. O presidente prevarica ao ouvir esse mafioso, Joesley Batista, mafioso, dizer que tinha juiz no bolso e infiltrado na força-tarefa, né, no Ministério Público, e não fez nada. É grave isso, gravíssimo, é o que há de mais grave. Mas toda a expectativa criada ontem no Brasil para que, revelados os áudios, aparecesse o Michel Temer avalizando a compra do silêncio do Eduardo Cunha, representou um anticlímax. Não houve. Isso não aconteceu. Agora, quem se beneficiou? Quem se beneficiou daquela onda ontem? Quem é o maior vencedor do dia de ontem? Lula, né? PT, né? Desapareceu, não se falou dele ontem, né? É incrível, desculpa me estender um pouquinho, mas é incrível que ainda agora, com esses áudios começando a surgir, esses vídeos surgindo, o PT ainda não seja o protagonista desse escândalo. Ao longo dos governos de quem a JBS cresceu espantosa e artificialmente? Da ordem de bilhão beneficiado pelo BNDES. Nós estamos falando sobre isso anteontem aqui. E de repente o protagonista do escândalo é o Michel Temer? É claro que o governo dele está sujo, é claro que está comprometido, é claro que é provável que até que caia. Mas há algo muito errado se no final das contas o protagonista for ele e não os petistas. Vamos ter cuidado com a narrativa que estamos aderindo, hein, pessoal? Você concorda, Madu, nessa questão que o Andreasa colocou? Inclusive o próprio Temer, de certa maneira, através dos interlocutores, dizendo que a montanha paria um rato pela expectativa que existia por esses áudios? Olha, eu concordo sim, em parte, pelo seguinte, cabe a pergunta do Andreasa, e eu acho que muitos brasileiros fazem hoje, né? A quem beneficia diretamente essas revelações bombásticas de anteontem e ontem, né? Que causaram esse verdadeiro terremoto no Brasil. É evidente que o que se depreende dessa coisa toda é assim, ninguém presta, né? Vamos passar uma borracha aí, que o Brasil é assim mesmo, né? São todos iguais, é tudo farinha no mesmo saco, e sendo tudo farinha no mesmo saco, vamos ficar com aqueles que pelo menos pensam no povo, né? Entre aspas, evidentemente. Me parece que subjacente a isso tudo tem realmente esta lógica. Agora, vendo a delação premiada lá do Joesley toda, examinando as circunstâncias do presidente da República receber secretamente, fora da agenda, na sua residência, na garagem, eu não sei se vale a pena ficar discutindo essas filigranas, esses detalhes
todos, né? Eu estava hoje almoçando, pensando assim, pô, muito engraçado, né? Eu fui convidado para fazer um programa de análise política, acabei fazendo um programa de polícia. Nós fazemos, na verdade, meus amigos, é um programa policial. A gente não discute política aqui há muito tempo. A gente fica discutindo ações de bandidos, né? Ações secretas, né? Detalhes, pistas, né, álibis. O fato é o seguinte, essas revelações todas, já concluindo, elas já arremessaram o país, nós já estamos numa crise, cada vez se aprofunda mais essa crise, né? Eu acho que, dadas as circunstâncias em que se deu esse encontro, e isso é prova, realmente o diálogo, ele não dá certeza se houve ou não proteção, ou cunha, tá, mas só o fato de ter existido, para mim, já é motivo suficiente para que o presidente Temer, em favor do Brasil, em favor da população, em favor do futuro, né, faça esse enorme sacrifício de renunciar. Eu acho que, para mim, é suficiente. Eu não consigo realmente... A gente vai ficar discutindo nessas filigranas, o presidente Temer vai ficar insistindo a se segurar no poder, vamos entrar de novo naquele looping da Dilma, naqueles meses de desespero e de discussões do Senado, né? A turma do Jardim de Infância, o JEC, é isso que vai acontecer? Gente, para além das filigranas, tem algumas coisas que a gente tem de discutir. Por exemplo, ontem havia uma dúvida se essa primeira conversa gravada entre o Temer e o Joesley já fazia parte do acordo de delação e da ação controlada, que é um mecanismo por meio do qual o Ministério Público, a PF e a Justiça autorizam a pessoa a gravar isso e não tomam nenhuma providência de pronto para tomar mais adiante. O que se sabe é que não. Essa primeira gravação foi uma decisão tomada por ele, Joesley Batista. Ele entra quase 11 da noite no Palácio, sem parar, só dando a placa do carro, até elogia este procedimento e tem uma conversa com o presidente da República, da qual primeiro se falou muito nessa suposta mesada ao Eduardo Cunha, esta que nós dizemos que o áudio não corrobora totalmente essa interpretação de que o Temer deu aval, e o verbo era aval, e é por isso que eu estou me fixando nisso, porque isso não é irrelevante. O presidente dar aval, pedir para alguém continuar pagando uma propina para alguém que está preso é uma coisa, dizer apenas que bom que vocês estão se dando bem é uma outra coisa. Então, mas ali você tem uma conversa que descamba para outros crimes. Isto é uma coisa. A outra coisa é tudo que aconteceu a partir daí. Ele levou este material no Ministério Público e o Ministério Público falou, opa, a partir daqui nós temos uma delação premiada. A partir disso, 7 delatores da JBS fecharam um acordo de delação premiada com este plus a mais, que é a ação controlada. E a partir daí pegou-se tudo que a gente está vendo, a gente viu até aqui, tinha visto até aqui o Temer e o Aécio Neves, e hoje surgem em todo o seu esplendor Lula, Dilma e Guido Mantega com uma conta de 150 milhões de dólares. Daí porque eu não vejo esse benefício ao Lula. A primeira coisa foi se divulgar o Temer, porque é inédito ter um presidente da República no cargo, delinquindo e sendo alvo de um inquérito do Supremo Tribunal Federal. Portanto, em termos noticiosos, isso era de fato, espera só um minutinho, o mais relevante de hoje. Mas hoje o que se tem contra o Lula, Dilma e o Mantega é uma conta corrente na Suíça, milionária, para abastecer 2 ex-presidentes. Aliás, então antes, já vou passar para você, Andreasa, e exatamente... Patrick, só uma nota importante sobre isso. Vai lá. Seria uma escolha correta, Vera, dar destaque à denúncia, à gravação contra o presidente da República, se houvesse um cardápio de opções. Claro. Se pudesse fazer escolha. Ocorre que naquela ocasião, foi só o que foi seletivamente vazado. Seletivamente vazado enorme, foi né? o material contra o material contra dessa gravação clandestina, porque ela é clandestina, não havia autorização. O Joesley Batista fez por conta própria. Isso é um crime que foi esquentado. Não é crime. O Fachin está dizendo que não é crime. A gente pode até discutir se é crime. Ele está dizendo que não é.
Eu acho que é. O Fachin diz que não é, mas o fato é que na ocasião em que foi feito não havia autorização. Não havia, tá? mas uma pessoa pode gravar uma conversa da qual ela é parte, né? Isso já tem jurisprudência. Mas o cara é o sujeito é presidente da República, né? Mas deve, certo, há exceção nesse caso. Mas para sua defesa você pode gravar, diga. Eu queria falar uma coisa só. Claro, só um minuto, só para concluir, Madu. Não havia um cardápio. Vazou-se seletivamente diálogos do Joesley Batista com Michel Temer, tá? E Aécio Neves. E pronto. Depois, muito depois, 24 horas depois de o país estar paralisado, em boa parte dessas 24 horas, sem ter ouvido de fato o que havia nessas gravações, aí começam a surgir as coisas contra o PT, contra o Lula e a Dilma. Mesmo assim, sem ter o destaque devido. No tom do Caixa 2, pra campanha, manchete garrafal no Estadão a método agora. nisso. Só no Estadão. Só uma coisa. Diga, Madu. Vai, Madu. Em nome da verdade histórica, Vera, só uma ressalva. Infelizmente, o presidente Temer não é o único a delinquir no exercício do mandato. Só no passado recente, o Collor, o Lula e a Dilma delinquiram no exercício da presidência da República. Não, o que eu disse ter um inquérito criminal aberto no exercício da presidência. Não, só fazendo mas delinquiram. Lógico. Só fazendo um último coisa, porque o Lula e o Aécio e o Temer e o Rocha Loures fazem parte de um inquérito. O Lula, Dilma e o Manteiga vão estar num outro inquérito separado. É lógico que o vazamento foi de uma coisa específica. Tem sido assim em todas as delações, né? O PT, por exemplo, apontou vazamento seletivo quando era o Lula o primeiro a ser citado, por assim dizer. Até aí, ok. Mas eu acho que o Fachin, aí sim, deveria ter disponibilizado a quebra do sigilo de tudo de uma vez. E não só do áudio dessa conversa. Nisso eu acho que houve um problema. Deveria ter soltado o pacote de uma vez e o próprio Ministério Público está falando isso. Se ele tivesse soltado o pacote todo de uma vez, se entenderia de onde se chegou à conclusão de que o Temer teria dado o tal aval para a mesada para o Cunha, porque no depoimento a posteriori o Joesley enfatiza isso, entendeu?